Olá, queridos amigos e queridas amigas do nosso Momento Redenção. Trazemos nesta oportunidade para nossas reflexões mais um tema da Revista Espírita de Allan Kardec, desta vez da Revista Espírita de dezembro de 1868, onde tem o seguinte título: O Espiritismo é uma religião? Isto se deu na sessão anual comemorativa dos mortos, Sociedade Espírita de Paris, 1º de novembro de 1868. Discurso de abertura do senhor Allan Kardec. E traz aqui já uma nota. A primeira parte deste discurso é tirada de uma publicação anterior sobre a comunhão de pensamentos, mas que era preciso relembrar por causa de sua ligação com a ideia principal. Então, fala Kardec: caros irmãos e irmãs espíritas, estamos reunidos neste dia consagrado pelo uso à comemoração dos mortos, para darmos àqueles irmãos nossos que deixaram a terra um testemunho particular de simpatia, para continuarmos as relações de afeição e de fraternidade que existiam entre nós quando eram vivos, e para invocarmos ou evocarmos sobre eles a bondade do Todo-Poderoso. Mas por que nos reunirmos? Não podemos fazer, em particular, o que cada um de nós propõe fazer em comum? Qual a utilidade de assim nos reunirmos num dia determinado? Jesus nos indica pelas palavras que referimos acima. Esta utilidade está no resultado produzido pela comunhão de pensamentos que estabelece entre pessoas reunidas com o mesmo objetivo. Essa é a primeira ideia importante a ser assimilada por cada um de nós. Comunhão de pensamentos. Compreendemos bem o alcance desta expressão? Seguramente, até este dia, poucas pessoas dela tinham feito uma ideia completa. O Espiritismo, que nos explica tantas coisas pelas leis que revela, ainda vem explicar a causa e a força dessa situação do espírito. Comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força, mas uma força puramente moral e abstrata? Não. Do contrário, não se explicariam certos efeitos do pensamento e ainda menos a comunhão do pensamento. Para compreendê-lo, é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem nossa essência espiritual. E é o que o Espiritismo nos ensina. E é o Espiritismo que nos ensina. O pensamento é um atributo característico do ser espiritual, porque quem pensa não é a matéria, né? Quem pensa sou eu, o ser
o ser espiritual. Então, o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Mas, se tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. Então, veja como nós vamos sendo levados a ampliar a nossa compreensão acerca disso que parece uma coisa tão simplória, não é? O pensamento, a vontade. Mas se tem força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. O pensamento atua sobre os fluidos ambientes como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode, pois, dizer-se com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, a analogia é perfeita. Uma assembleia é um foco onde irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um produz a sua nota. Disto resulta uma imensidão de correntes e de eflúvios fluídicos, dos quais cada um recebe a impressão pelo sentido espiritual, como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Mas, assim como há raios sonoros harmônicos ou discordantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto for harmônico, a impressão é agradável. Se discordante, a impressão será penosa. Ora, para isso, não é necessário que o pensamento seja formulado em palavras. A irradiação fluídica não deixa de existir, quer seja ou não expressa. Se todas forem benéficas, os assistentes experimentarão um verdadeiro bem-estar e se sentirão à vontade. Mas, se misturarem alguns pensamentos maus, produzirão o efeito de uma corrente de ar gelada no meio tépido. Tal é a causa do sentimento de satisfação que se experimenta numa reunião simpática. Aí reina uma espécie de atmosfera moral salutar, onde se respira à vontade. Daí se sai reconfortado, porque aí nos impregnamos de eflúvios fluídicos salutares. Assim também se explicam a ansiedade e o mal-estar indefinível que se sente no meio antipático, onde os pensamentos malévolos provocam, a bem dizer, correntes fluídicas malsãs. Então, amigos, olha,
Quanta beleza nesses esclarecimentos, quanta simplicidade para o nosso entendimento, para a nossa compreensão da maneira como nos sentimos neste tipo de ambiente, ou naquele tipo de ambiente, neste tipo de reunião de pessoas, ou naquele tipo de reunião de pessoas. Como essas vibrações nos atingem benéfica ou malevolamente, causando facilidade, trazendo facilidades ou dificuldades. Fica tudo tão mais claro. A comunhão do pensamento produz, pois, uma sorte de efeito físico que reage sobre o moral. Só o Espiritismo poderia fazê-lo compreender. O homem o sente instintivamente, já que procura as reuniões onde sabe encontrar essa comunhão. Nessas reuniões homogêneas e simpáticas, aure novas forças morais. Poder-se-ia dizer que aí recupera as perdas fluídicas perdidas diariamente pela irradiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. Também muito interessante a analogia feita. A esses efeitos da comunhão de pensamentos, junta-se um outro que é a sua consequência natural e que importa não perder de vista. É o poder que adquire o pensamento ou a vontade pelo volume dos pensamentos ou vontades reunidos. Sendo a vontade uma força ativa, esta força é multiplicada pelo número de vontades idênticas, como a força muscular é multiplicada pelo número dos braços. E aqui, na primeira ideia, nós vemos a ideia do feixe de varas, né? Eu pensando sozinho, eu querendo sozinho, eu lutando sozinho. Mas você, mais outro, mais outro, mais outro, um grande feixe de varas, mobilizados com o mesmo intuito, com a mesma direção e sentido, com a mesma intenção. Que maravilha! Estabelecido este ponto, concebe-se que nas relações que se estabelecem entre os homens e os espíritos, haja, numa reunião onde reine perfeita comunhão de pensamentos, uma força atrativa ou repulsiva que nem sempre possui o indivíduo isolado. Se, até o presente, as reuniões muito numerosas são menos favoráveis, é pela dificuldade de obter uma homogeneidade perfeita de pensamentos, que se deve à imperfeição da natureza humana na Terra. Quanto mais numerosas as reuniões, mais aí se mesclam elementos heterogêneos que paralisam a ação dos bons elementos e que são como grãos de areia numa engrenagem. Não sucede assim nos mundos mais adiantados, e tal estado de coisas mudará na Terra à medida que os homens se tornarem melhores. Então, embora nós vivamos aqui essa situação pela imperfeição de cada um de nós, ou da maioria de nós ainda, afirma Kardec, então, não sucede assim nos mundos mais adiantados, e tal estado de coisas mudará na Terra, à medida que os homens se tornarem melhores. Então, é bem interessante. Para os espíritas, a comunhão de pensamento tem um resultado ainda mais especial. Temos visto o efeito desta comunhão de homem a homem, prova-nos, temos visto o efeito desta comunhão de homem a homem. Prova-nos o Espiritismo que ele não é menos, ou menor, que ele não é menor dos homens aos espíritos, e reciprocamente. Ou seja, essa união ela faz sentido tanto
com encarnados como com desencarnados, onde se somam essas forças, tornando sempre a ideia num feixe de varas, que fortalece a união do trabalho, do grupo, da atividade afim. Com efeito, se o pensamento coletivo adquire força pelo número, um conjunto de pensamentos idênticos, tendo o bem por objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos espíritos maus. Também vemos que a tática destes últimos é levar à divisão e ao isolamento. Inclusive, então, por saberem esses espíritos que o isolamento enfraquece, eles buscam sempre que nos isolemos, que rompamos este feixe de varas, né? Não é à toa que quando um médium é assediado por algum espírito de alguma sorte, quando ele não se mantém no feixe de varas, ele vai sendo enfraquecido, ele vai se enfraquecendo e o espírito ou os espíritos podem assenhorear-se dele, avançando de uma simples obsessão a uma possessão, a uma subjugação. Porque a primeira provocação que você faz, por exemplo, para um médium é: sai daí que eles não aceitam você. A certeza está contigo, eu estou com você, abandone essa gente que quer lhe contrariar. Então a ideia é essa, eles sempre vão trabalhar com a dissensão, né? Então, como dito aqui, para neutralizar a ação dos espíritos maus. Também vemos que a tática destes últimos, ou seja, os espíritos maus, é levar à divisão e ao isolamento. Sozinho, um homem pode sucumbir, ao passo que, se sua vontade for corroborada por outras vontades, poderá resistir conforme o axioma: a união faz a força. Axioma verdadeiro, tanto do ponto de vista moral quanto do físico. Perdão. Por outro lado, se a ação dos espíritos malévolos pode ser paralisada por um pensamento comum, é evidente que a dos espíritos bons será secundada. Seus eflúvios fluídicos, não sendo detidos por correntes contrárias, espalhar-se-ão sobre os assistentes. Precisamente porque todos os terão atraído pelo pensamento. Não cada um em proveito pessoal, mas em benefício de todos, conforme a lei de caridade. Descerão sobre eles como línguas de fogo, para nos servirmos de uma admirável imagem do Evangelho. Assim, pela comunhão de pensamentos, os homens se assistem entre si e, ao mesmo tempo, assistem os espíritos e são por estes assistidos. Então, cria-se uma relação, um circuito fechado, onde tudo cresce com fervor, com valor, tudo avança de modo uníssono. As relações entre os mundos visível e invisível não são mais individuais, mas coletivas, e por isto mesmo mais poderosas em proveito das massas e dos indivíduos. Uma palavra, estabelecem a solidariedade, que é a base da fraternidade. Cada qual trabalha para todos, e não apenas para si. E trabalhando para todos, cada um aí encontra a sua parte. É o que o egoísmo não compreende. Graças ao Espiritismo, compreendemos então o poder e os efeitos do pensamento coletivo. Entendemos melhor o sentimento de bem-estar que se experimenta num meio homogêneo e simpático.
Mas sabemos, igualmente, que se dá o mesmo com os espíritos, porque eles também recebem os eflúvios de todos os pensamentos benevolentes, que para eles se elevam como uma nuvem de perfume. Os que são felizes experimentam maior alegria por esse concerto harmonioso. Os que sofrem sentem maior alívio. Então, nós vamos reconhecendo a importância do somatório dos nossos amores, do somatório dos nossos bons pensamentos, do somatório das nossas energias benfazejas, do somatório das nossas alegrias. Quanto esses sentimentos são contagiantes, beneficamente contagiantes. Todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos. Com efeito, é aí que podem e devem exercer a sua força, porque o objetivo deve ser a libertação do pensamento das amarras da matéria. Infelizmente, a maioria se afasta deste princípio à medida que a religião se torna uma questão de forma, ou seja, quando se torna formal, farisaica, longe da ideia do sentimento de fraternidade ou de solidariedade, como diz acima Kardec, que prenuncia e propicia a fraternidade. Disto resulta que cada um, fazendo o seu dever consistir na realização da forma, se julga quites com Deus e com os homens, desde que praticou uma fórmula. Nada mais vazio, nada mais impróprio e improdutivo. Resulta ainda que cada um vai aos lugares de reuniões religiosas com um pensamento pessoal, por sua própria conta e, na maioria das vezes, sem nenhum sentimento de confraternidade em relação aos outros assistentes. Fica isolado em meio à multidão e só pensa no céu para si mesmo. Amigos, olha a seriedade desta colocação, olha a importância capital desta colocação. Resulta ainda, nós vamos repetir, que cada um vai aos lugares de reuniões religiosas com um pensamento pessoal, por sua própria conta e, na maioria das vezes, sem nenhum sentimento de confraternidade em relação aos outros assistentes. Fica isolado em meio à multidão e só pensa no céu para si. Que imagem mais clara, mais perfeita para o nosso entendimento do que essa, suponho eu que não há. Por certo, não era assim que eu entendia Jesus ao dizer: quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí estarei entre elas. Reunidos em meu nome, isto é, com um pensamento comum, mas não se pode estar reunido em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios, sua doutrina. Ora, qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, palavras e ações. Mentem os egoístas e os orgulhosos quando se dizem reunidos em nome de Jesus, porque Jesus não os conhece por seus discípulos. Chocados por esses abusos e desvios, há pessoas que negam a utilidade das assembleias religiosas e, em consequência, a das edificações consagradas a tais assembleias. Então, veja mais um dado importante da colocação de Allan Kardec. Não se trata de tirar a importância desses encontros e dessas assembleias,
Olha o que ele diz: chocados por esses abusos, há pessoas que negam a utilidade das assembleias religiosas e, em consequência, a das edificações consagradas a tais assembleias. Em seu radicalismo, pensam que seria melhor construir asilos do que templos, uma vez que o templo de Deus está em toda parte e em toda parte pode ser adorado, que cada um pode orar em casa e a qualquer hora, enquanto os pobres, os doentes e os enfermos necessitam de lugar de refúgio. Mas por que cometeram abusos? Por que se afastaram do reto caminho? Devemos concluir que não existe o reto caminho e que tudo quanto se abusa seja mal? Não, certamente. Falar assim é desconhecer a fonte e os benefícios da comunhão de pensamentos, que deve ser a essência das assembleias religiosas. É ignorar as causas que a provocam. Concebe-se que os materialistas professem semelhantes ideias, já que em tudo fazem abstração da vida espiritual. Mas da parte dos espiritualistas, generalizadamente falando, diz Kardec, né? Mas da parte dos espiritualistas, e melhor ainda, dos espíritas, seria um contrassenso. O isolamento religioso, assim como o isolamento social, conduz ao egoísmo. Que alguns homens sejam bastante fortes por si mesmos, largamente dotados pelo coração, para que sua fé e caridade não necessitem ser revigoradas num foco comum, é possível. Mas não é assim com as massas, por lhes faltar um estimulante, sem o qual poderiam se deixar levar pela indiferença. Além disso, qual o homem que poderá dizer-se bastante esclarecido para nada ter a aprender no tocante aos seus interesses futuros? Bastante perfeito para abrir mão dos conselhos da vida presente? Será sempre capaz de instruir-se por si mesmo? Não. A maioria necessita de ensinamentos diretos em matéria de religião e de moral, como em matéria de ciência. Incontestavelmente, tais ensinos podem ser dados em toda parte, sob a abóbada do céu, como sob a de um templo. Mas por que os homens não haveriam de ter lugares especiais para as questões celestes, como os têm para as terrenas? Por que não teriam assembleias religiosas, como têm assembleias políticas, científicas e industriais? Aqui está uma bolsa onde se ganha sempre. Isto não impede as edificações em proveito dos infelizes. Dizemos, ademais, que haverá menos gente nos asilos quando os homens compreenderem melhor seus interesses do céu. Se as assembleias religiosas falam em geral, sem aludir a nenhum culto, muitas vezes se tem afastado de seu objetivo primitivo principal, que é a comunhão fraterna do pensamento. Se o ensino ali ministrado nem sempre tem acompanhado o movimento progressivo da humanidade, é que os homens não progridem todos ao mesmo tempo. O que não fazem num período, fazem em outro. À proporção que se esclarecem, veem as lacunas existentes em suas instituições e as preenchem. Compreendem que o que era bom numa época
em relação ao grau de civilização, torna-se insuficiente numa etapa mais avançada e restabelecem o nível. Sabemos que o Espiritismo é a grande alavanca do progresso em todas as coisas. Marca uma era de renovação. Saibamos, pois, esperar, não exigindo de uma época mais do que ela pode dar. Como as plantas, é preciso que as ideias amadureçam para que seus frutos sejam colhidos. Saibamos, além disso, fazer as necessárias concessões às épocas de transição, porque na natureza nada se opera de maneira brusca e instantânea. Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamento. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças consecutivamente. Esse nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. É nesse sentido que se diz a religião política. Entretanto, mesmo nesta acepção, a palavra religião não é sinônima de opinião. Implica uma ideia particular, a de fé conscienciosa. Eis porque se diz também a fé política. Ora, os homens podem filiar-se por interesse a um partido, sem ter fé nesse partido. E a prova é que o deixam sem escrúpulo quando encontram seu interesse alhures, ao passo que aquele que o abraça por convicção é inabalável, persiste à custa dos maiores sacrifícios e é a abnegação dos interesses pessoais na verdadeira pedra de toque da fé sincera. Todavia, se a renúncia a uma opinião motivada pelo interesse é um ato de desprezível covardia, é, não obstante, respeitável quando fruto do reconhecimento do erro em que se estava. É, então, um ato de abnegação e de razão. Há mais coragem e grandeza em reconhecer abertamente que se enganou do que persistir, por amor próprio, no que se sabe ser falso, e para não se dar um desmentido a si próprio, o que acusa mais obstinação do que firmeza, mais orgulho do que razão, e mais fraqueza do que força. É mais ainda, é hipocrisia, porque se quer parecer o que não se é. Além disso, é uma ação má, porque é encorajar o erro por seu próprio exemplo. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz:
a religião da amizade, a religião da família, porque, retomemos aqui, como posto por Kardec claramente, religião, laço. E esse laço significa laço de sentimentos, de entendimentos, de pensamentos, de proposições. Por isso que Kardec aborda com muita tranquilidade até as questões políticas. O que devia nos mover para os nossos partidos políticos deveria ser a ideia, aquilo que hoje se condena absurdamente. A ideologia que move aquele conjunto é que vai atrair os parceiros que ali se reunirão. O laço se efetivará pela similitude de pensamentos, sentimentos e proposições. E não essa troca de roupa constante que há nas observações do nosso dia a dia, né? Se é assim, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Atenção para essa definição clara de Kardec, num posicionamento muito, muito transparente. Olha, se é assim, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. É a resposta inicial de Allan Kardec. Continuando, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Perdão, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Por que, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? E responde o codificador na sequência. Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de cultos, de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. As reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente, isto é, com o recolhimento e o respeito que comporta a natureza grave dos assuntos de que se ocupa. Pode-se mesmo, na ocasião, aí fazer preces que, em vez de serem ditas em particular, são ditas em comum, sem que por isto sejam tomadas por assembleias religiosas.
Não se pense que isto seja um jogo de palavras. A nuance é perfeitamente clara e a aparente confusão não provém senão da falta de uma palavra para cada ideia. Porque, para o Espiritismo, a religião que Kardec confirma acima é apenas no sentido de laço. É aquela que se aproxima ou se apropria das próprias leis da natureza, e não a convencionalidade da religião como culto, como formalidade. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Eles não estão animados entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual o sentimento no qual se deve confundir todos os pensamentos? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos, ou, em outras palavras, o amor do próximo, que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. A caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Razão porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Mas a caridade é ainda uma dessas palavras de sentido múltiplo, cujo inteiro alcance deve ser bem compreendido. E se os espíritos não cessam de pregá-la e defini-la, é que provavelmente reconhecem que isto ainda é necessário. O campo da caridade é muito vasto, compreende duas grandes divisões, que, em falta de termos especiais, podem designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Compreende-se facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe, mas a segunda está ao alcance de todos, do mais pobre como do mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. O que é preciso, então, para praticar a caridade benevolente? Amar ao próximo como a si mesmo. Ora, se amar ao próximo tanto quanto a si, amar-se-á muito, agir-se-á para com outrem como se quereria que os outros agissem para conosco. Não se quererá, nem se fará mal a ninguém, porque não quereríamos que não o fizessem. Amar ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Numa palavra, todo o desejo e todo o pensamento de prejudicar, é perdoar os inimigos e retribuir o mal com o bem, é ser indulgente para as imperfeições de seus semelhantes e não procurar o argueiro no olho do vizinho quando não se vê a trave no seu. É esconder ou desculpar as faltas alheias em vez de se comprazer em as pôr em relevo por espírito de maledicência. É ainda não se fazer valer à custa dos outros, não procurar esmagar ninguém sob o peso de sua personalidade, não desprezar ninguém pelo orgulho. Eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática sem a qual a caridade é palavra vã.
É a caridade do verdadeiro espírita como do verdadeiro cristão, aquela sem a qual aquele que diz: fora da caridade não há salvação, pronuncia sua própria condenação, tanto neste quanto no outro mundo. Quantas coisas haveria a dizer sobre este assunto? Que belas instruções não nos dão os espíritos incessantemente? Não fosse o receio de alongar-me em demasia e de abusar de vossa paciência, senhores, seria fácil demonstrar que, em se colocando no ponto de vista do interesse pessoal egoísta, se quiser, porque nem todos os homens estão ainda maduros para uma completa abnegação, para fazer o bem unicamente por amor do bem, digo que seria fácil demonstrar que têm tudo a ganhar em agir deste modo e tudo a perder agindo diversamente, mesmo em suas relações sociais. Depois, o bem atrai o bem e a proteção dos espíritos bons. O mal atrai o mal e abre a porta à malevolência dos maus. Mais cedo ou mais tarde, o orgulho será castigado pela humilhação. O ambicioso, melhor, o mais cedo ou mais tarde, o orgulhoso será castigado pela humilhação. O ambicioso pelas decepções. O egoísta pela ruína de suas esperanças. O hipócrita pela vergonha de ser desmascarado. Aquele que abandona os espíritos bons, por estes é abandonado. E de queda em queda, finalmente se vê no fundo do abismo, ao passo que os espíritos bons erguem e amparam aquele que, nas maiores provações, não deixa de se confiar à providência e jamais se desvia do caminho reto. Aquele, enfim, cujos secretos sentimentos não dissimulam nenhum pensamento oculto de vaidade ou de interesse pessoal. Assim, de um lado, ganhos assegurados, do outro, perda certa. Cada um, em virtude do seu livre-arbítrio, pode escolher a sorte que quer correr, mas não poderá queixar-se senão de si mesmo pelas consequências de sua escolha. Crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom, crer na alma e em sua imortalidade, na pré-existência da alma como única justificação do presente, na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelectual e moral, na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos, na felicidade crescente com a perfeição, na equitativa remuneração do bem e do mal, segundo o princípio, a cada um segundo as suas obras, na igualdade da justiça para todos, sem exceções, favores nem privilégios para nenhuma criatura, na duração da expiação limitada à da imperfeição, no livre-arbítrio do homem, que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal. Crer na continuidade das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, na solidariedade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados. Considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito, que é eterno. Aceitar corajosamente as provações em vista de um futuro mais invejável que o presente. Praticar a caridade em pensamentos, em palavras e em obras na mais larga acepção do termo. Esforçar-se cada dia para ser melhor que na véspera, extirpando toda a imperfeição de sua alma.
submeter todas as crenças ao controle do livre exame e da razão, e nada aceitar pela fé cega. Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Ver, enfim, nas descobertas da ciência, a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Eis o credo, a religião do Espiritismo. Religião que pode conciliar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. É um laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamento, esperando que ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Com a fraternidade, filha da caridade, os homens viverão em paz e se pouparão males inumeráveis que nascem da discórdia, por sua vez filha do orgulho, do egoísmo, da ambição, da inveja e de todas as imperfeições da humanidade. O Espiritismo dá aos homens tudo o que é preciso para a sua felicidade aqui na Terra, porque lhes ensina a se contentarem com o que têm. Que os espíritas sejam, pois, os primeiros a aproveitar os benefícios que ele traz e que inaugurem entre si o reino da harmonia, que resplandecerá das gerações futuras. Os espíritos que nos cercam aqui são inumeráveis, atraídos pelo objetivo que nos propusemos ao nos reunirmos, a fim de dar aos nossos pensamentos a força que nasce da união. Ofereçamos aos que nos são caros uma boa lembrança e o penhor de nossa afeição, encorajamentos e consolações aos que deles necessitem. Façamos de modo que cada um recolha a sua parte dos sentimentos de caridade benevolente de que estivermos animados, e que esta reunião dê os frutos que todos têm o direito de esperar. Allan Kardec. Amigos, que beleza, né? E são sempre lindos esses discursos de Allan Kardec nessas ocasiões festivas de diversos tipos a que ele presidiu e que pôde se pronunciar com a grandeza do seu verbo, da sua verve, da sua inteligência, do seu coração, do seu humanismo, do seu imenso, do seu vasto conhecimento da natureza humana. Então, é muito lindo. O Espiritismo é uma religião? Esta questão está proposta e respondida por Allan Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1868. Graças a Deus, muito grato pela companhia dos senhores e das senhoras, queridos amigos e queridas amigas desse momento redenção. Paz e luz. Um beijo nos corações. Graças a Deus.